O programa do Jota está recebendo hoje o professor Márcio Aurélio. Ele é psicanalista, é professor, diretor da CETEP, coach de relacionamentos e terapeuta de casais. Transita muito bem também com terapia familiar. Professor Márcio, prazer enorme recebê-lo em nosso programa. Ok, que bom, estou feliz de estar aqui. Professor Márcio, eu gostaria de iniciar num assunto muito interessante, porque a gente percebe muitas vezes que as pessoas se amam, se curtem e tal, e de repente esse relacionamento acaba sofrendo algumas mudanças para pior, exatamente porque algumas pessoas têm esse amor possessivo, esse amor passional. Isso, você no seu trabalho tem verificado isso? Tem aumentado essa frequência ou não? Olha, Jota, amor é a melhor coisa do mundo. Sim. E amor é a coisa mais complicada do mundo. Depende da hora. Amar é o que faz a gente sentir-se vivo, certo? Se você não ama, se você não se apaixona, você vegeta, você é uma árvore. No entanto, quando você ama, também você tem que enfrentar um monte de adversidades típicas da relação. Tá? Fazer uma figura de linguagem rapidinha para a gente compreender, tá? Freud disse que ele falava do amor e ele dizia que o amor no inconsciente ele representava por Eros, né? Que é o deus do amor, que é o Cupido, né? O que flecha para a paixão. Diz que o Cupido, o Eros, ele ficou cansado e entrou dentro de uma caverna e adormeceu na caverna. As flechas dele caíram no chão, só que aquela caverna era também a casa do Thanatos, que é o deus da morte. E o Thanatos deixou as flechas dele espalhadas no chão. Quando Eros acordou, ele tateou as flechas e colocou na aljava dele. Só que ele misturou as flechas do amor com as flechas do Thanatos, que é o deus da morte. E agora, quando o Eros flecha alguém, na mitologia grega, nunca dá para saber se é uma flecha de amor ou se é uma flecha da morte. É assim, quando a gente ama, a gente se sente vivo. Mas tem horas que também a gente se sente à beira da morte. Amar é bom, mas amar não é fácil. Porque quando você ama, às vezes a sua forma de amar não é a maneira que o outro deseja ser amado. É aquilo que a gente chama de linguagens. Tem uma diferença, é mais ou menos assim, como se eu dissesse para quem eu amo em russo, eu te amo, mas ele só fala polonês. Então, as brigas de casal, as DRs, na maioria das vezes é isso. Eu não me sinto amado por você. E o outro faz uma lista de coisas que faz para nos amar. Só que nós não reconhecemos aquilo amor. Deu para entender? Deu. De onde que a gente traz essa linguagem? De casa. É da maneira que a gente viu papai e mamãe se amando. É a cultura do lar. Deu para entender? E essa questão, por exemplo, da tal discussão de relacionamento, né? Discussão de relação. Isso é coisa nova também, né? Porque até bem pouco tempo atrás, o homem normalmente que falava, né? A mulher obedecia ou se sujeitava àquilo. É assim que funciona ainda hoje? Ou você aconselha, até como terapeuta, de que as pessoas devem sim discutir as relações, dizer, ó, isso eu gosto, isso é bom para mim, isso é bom para você e isso aqui é bom para nós dois? A discussão de relação é uma tentativa de acerto. É uma tentativa de acertar essa linguagem, é uma tentativa de fazer o outro entender como é que é o amor, ok? Tem casal que briga que nem gato e rato e vão estar junto a vida inteirinha. E quando o outro deixar esse mundo, vai achar que a vida foi tirada dele. E tem gente que não briga, que é hiper amigo, tem uma relação hiper certinha e até o final do ano vão estar separados. Porque não tem mais paixão, não tem mais... Não discutem porque um não se importa mais com o outro. Deu para entender? A grande questão é que, às vezes, a briga de relação, que começa sempre de madrugada e sempre por alguma coisa insignificante, na realidade, é você tentando dizer algo que você não sabe dizer e o outro não sabe entender. É esse que é o problema. Aí a gente gira, gira, gira e volta no mesmo assunto. Eu acho que essa que é a importância da terapia de casal. A terapia de casal é uma tentativa de acertar essa linguagem, de fazer o casal se comunicar melhor, de um entender o outro, de entender o que um espera do outro. Essa é a grande questão. Porque muitas vezes a pessoa tem vontade até de dizer, ó, eu gostaria que você agisse dessa forma em determinadas situações, e eu nem me atrevo a falar porque vai dar briga, ou eu penso que pode dar briga isso. E às vezes a outra pessoa também tem vontade de falar para o seu cônjuge,
uma série de recomendações, ou sei lá, de discussão nesse sentido, e também não diz porque fala, não vai adiantar, essa pessoa é muito cabeçuda. E de repente, na terapia, se descobre, né, que os dois realmente se amam e que o que está atrapalhando essa relação são coisas pequenas demais. Né? Coisas pequenas, coisas de interpretação e assim por diante. Aquela pessoa que está nos ouvindo e que está com dificuldade no seu relacionamento, ela tem que responder o seguinte: ela não tem que responder se eles estão com dificuldades ou não, se eles se comunicam bem ou não, eles têm que responder o seguinte: o amor que nós sentimos é forte? Ele é forte e capaz de enfrentar as adversidades que nós estamos sentindo? Então, se eles não conseguirem resolver os seus problemas sozinhos, vão procurar um médico de relacionamento, que é um terapeuta de casal. Então, ele vai reorganizar a comunicação para que eles se sintam amados um pelo outro. Ok, nós vamos para uma mensagem comercial, daqui a pouquinho a gente volta com o professor Márcio Aurélio, falando hoje sobre psicanálise. Para vencer o medo de falar em público, fazer apresentações do TCC com eficiência e eficácia, participar de entrevistas de emprego com absoluta segurança, organizar, participar ou dirigir reuniões políticas, sociais ou de negócios, passe antes por treinamento profissional com o professor J. Mello. Para informações complementares, reservas ou matrículas antecipadas, entre em contato. Curso J. Mello de Oratória, a solução definitiva para você dizer adeus ao medo de falar em público. O programa do Jota está recebendo hoje o professor Márcio Aurélio, psicanalista. E hoje nós vamos falar, já começamos a falar sobre essa questão da relação do casal. E eu gostaria de saber o seguinte, professor: quem ama, mata? Eu acho que a grande questão é perguntar... Ou é capaz também de matar? O ser humano é capaz de matar. Se a sua pergunta é se quem ama, mata, a grande questão é se o amor que você tem é um amor doente ou não. O amor doente, que é o amor centrado em si mesmo, que é o amor narcisista, que é o amor que o outro é posse, que eu não posso viver sem o outro, que o outro é tudo para mim, esse amor é o amor doente, esse é o amor que mata, porque não suporta a perda. Deu para entender? Deu para entender. Agora, diga para mim, no caso, a gente observa muito essa questão do feminicídio, né? O camarada separou da mulher, já 2, 3 anos, já tentou matá-la, ela já foi protegida pela Maria da Penha e, de repente, o cara invade a casa e mata essa mulher. Ele é considerado um psicopata, ele é um psicopata, ele tem traços do psicopata muito fortes na sua personalidade? Se o crime foi planejado, se o crime teve requinte de organização, ele é considerado um psicopata. Tá? No entanto, se foi uma reação emocional, uma ação neurótica, ele não é considerado um psicopata. Ele é considerado, pode ter um transtorno borderline, foi uma reação, entendeu? Um ato de nervosismo extremo, de raiva extrema e assim por diante. E no caso, a mulher também comete esse tipo de crime. Sim, a mulher comete esse tipo de crime, o homem também comete esse tipo de crime. Mas esse tipo de crime está sempre caracterizado por pensar que o outro é posse sua. O outro não é posse sua, o outro não pode ser necessidade sua. Ele tem que ser alguém que você escolheu para amar. E às vezes você amar alguém, se você perceber que você não faz bem para essa pessoa,
O ato de amor é deixá-la, não é ficar com ela. Eu não te faço bem. Eu estou vendo que cada vez você está mais infeliz, que cada vez você está mais doente. Então eu, por amor, vou te deixar. Abrir mão também é um ato de amor. Né? Existem algumas relações que são ótimas, aparentemente, mas com o tempo elas se tornam tóxicas, né? Quem é que não suporta perder o outro? Quem não suporta perder o outro é quem não tem a si mesmo. Então ele vive através do outro. Então quando ele perde o outro, ele perde a vida. Deu para entender? Agora, quem tem autoestima boa, quem é uma pessoa segura, quem é uma pessoa decidida, ele enfrenta a perda de quem ele ama, ele chora, mas daqui a pouquinho ele se levanta e caminha. Quem tem uma autoestima bem formada, olha o que eu vou dizer, não fica chorando por muito tempo por um amor perdido. Ele passa o processo do luto, ele passa o processo normal da depressão, daqui a pouquinho ele se levanta e ama de novo. E ama melhor, ama mais, não ama pior. Deu para entender? Ele acaba se corrigindo também, né? E evidentemente que selecionando, pelo menos aparentemente, de uma forma mais inteligente, né? Para não repetir de uma a forma relação. mais inteligente. Esse amor que nós estamos falando é um amor muito baseado em controle, baseado em posse. Então, que tipo de amor doente é esse? É um amor em que o namorado, ou o marido, a esposa, assim por diante, ele exerce um tipo de controle sobre a personalidade do outro. Diz assim, você não vai sair com essa roupa, você não vai em tal lugar, eu não gosto que você fale assim, eu não gosto que você fale alto, eu não gosto que você fale na mesa, você tem que ser o que eu quero que você seja. Esse amor é o amor doente, é o amor em que as pessoas matam. Por isso, se alguém está fazendo assim com você e você está no começo do relacionamento, cai fora. No entanto, se o relacionamento já pegou, se o amor já pegou, faz o seguinte, procura ajuda e diz, vamos acertar isso aí, porque eu não vou permitir mais isso na minha vida. Tá? Porque ele leva de você a opção da roupa, depois ele leva a opção da música, daí ele leva a opção dos amigos, se você não quiser com ele, ele vai levar a tua vida. Entende? É um problema, é uma doença, não é amor, isso é uma doença. E essa questão, por exemplo, da pessoa também que não se controla e começa a pesquisar na internet, no celular da pessoa, no bolso da roupa, cheirar a roupa da pessoa, buscando, parece que está buscando uma coisa errada. E às vezes até nem encontra isso, mas na mente dela, dessa pessoa acaba encontrando coisas que não existem. Ela criou isso aí. Nós podemos falar um bloco especificamente sobre isso, sobre ciúme, tá? Mas vamos introduzir o assunto. Se você tem medo de ser traído, você não precisa revistar, você não precisa cheirar a camisa se tem perfume, você não precisa ver se tem marca de batom na roupa. Você não precisa fazer nada disso. Porque como a traição na nossa natureza, lá no fundo da nossa alma, não é uma coisa que nós autorizamos, que nós desejamos, na maioria das vezes quem trai deixa a ponta. Ele deixa uma pista para você descobrir que ele tá te traindo, para te ajudar a não trair. Ou termina a relação, ou senão vou... Então, é o que eu quero dizer o seguinte, que a traição cai no colo. Tá? Então fica tranquilo que a traição ela não fica escondida. Agora o problema não é esse, o problema é quando você começa a revistar celular, quando você começa a revistar a vida, isso não é uma coisa decente para uma pessoa madura, dona de seus atos fazer. É uma insegurança. É uma insegurança. Então quem está doente não é o outro, quem está doente é a pessoa que revista o celular, porque isso você está invadindo a vida do outro. Ok, nós vamos para mais uma mensagem comercial e a gente volta ainda falando sobre essa questão do ciúme.
vencer o medo de falar em público, fazer apresentações do TCC com eficiência e eficácia, participar de entrevistas de emprego com absoluta segurança, organizar, participar ou dirigir reuniões políticas, sociais ou de negócios, passe antes por treinamento profissional com o professor J. Mello. Para informações complementares, reservas ou matrículas antecipadas, entre em contato. Curso J. Mello de Oratória, a solução definitiva para você dizer adeus ao medo de falar em público. O programa do Jota, pelo Ponto Shop Web TV, está recebendo hoje o professor psicanalista Márcio Aurélio. Professor Márcio, com relação ainda à questão do ciúme, o que o senhor poderia acrescentar? E qual dica para que as pessoas comecem a se entender melhor e a se respeitar, né, para que o amor prevaleça nessa relação? Sim. Você é uma pessoa ciumenta? Eu acho que tenho, mas não de forma exacerbada. Né? Exacerbada, de forma doentia? Não. Então vamos começar. Também depois de quase 46 anos de casado, não dá mais para ter esse ciúme, né? Ou dá para ter, mas bem maduro. É verdade. Bem, vamos lá, a gente pode começar a conversa com isso aqui que nós estamos introduzindo, né? Claro. O ciúme é da nossa natureza. A gente tem ciúme. Claro. A gente tem ciúme das coisas da gente, a gente tem ciúme do carro, a gente tem ciúme da pessoa que a gente ama. Ciúme, a gente pode colocar um sinônimo, zelo, preocupação, sabe, um sentimento de tê-lo pra gente e guardá-lo, ok? Isso aí é normal, tá bem? O filho tem ciúme da mãe, a mãe tem ciúme do filho, um irmão tem ciúme do outro e tal. A grande questão é que tem vários tipos de ciúme. Tem o ciúme que ele é o ciúme neurótico, que é o ciúme que traz sofrimento. Sabe? É aquele ciúme assim, o que ele deve estar fazendo? O que ela deve estar fazendo? Liga a cada 5 minutos. Onde você está? Liga onde você está? O que você está fazendo? Com quem você está aí? Você tem esse ciúme que causa sofrimento, esse ciúme que faz você sofrer pensando que o outro está lhe traindo. Porque é o seguinte, esse ciúme neurotizado, depois a gente vai falar de outro, vamos falar do ciúme projetado, do ciúme alucinado, tá? Esse ciúme é causado por um sentimento forte que você tem de medo de abandono, de medo de ficar sozinho, medo de que o outro te deixe. Como você tem medo de que o outro te abandone, como você tem medo de que o outro te deixe, então você tenta controlar a relação. Você tenta controlar o outro. Onde você vai? O que você está fazendo? Com quem você está dizendo? Para quem que você ligou? Só que o controle não existe. O controle é uma ilusão. O controle não existe. Então você fica sofrendo porque você sente que nunca está plenamente controlado. Só que com isso você vai sufocando o outro, você vai aprisionando o outro, você vai fazendo a relação ficar mais chata e o outro vai acabar te deixando pelo seu ciúme. Porque o grande ciúme da relação do ciumento é o próprio ciúme. Deu para entender? Deu. Mas existe outro ciúme. Existe o ciúme projetado, que é uma carga ele tem tanto medo desse abandono que você faz uma projeção, é quase uma psicose. Tipo assim, você carregou uma vassoura piaçaba no teu carro e caiu um fio e um fiapo. E ela pega, olha aquilo no chão e diz, de quem é esse cabelo loiro? Esse cabelo loiro é da Mariazinha, é da Jaciquinha. Eu vou lá e eu vou comparar com o cabelo de cada uma. Me fala a verdade, de quem é esse cabelo loiro? E a pessoa pode dizer o quanto for que não é, que não é, que não é. A pessoa coloca na cabeça porque da alucinação parte para paranoia. Ela vira um delírio. Deu para entender? Aí essa pessoa está cada vez mais doente. E na realidade, existe nessa nossa conversa duas coisas ruins. Primeiro, é o sentimento de ciúme, que é um sentimento que faz o ciumento sofrer. Segundo, uma tentativa de controle que faz o outro sofrer também. Tá? E a relação vai minando, a relação ela vai cada vez ficando pior, né? Numa das últimas aulas que eu estive presente, eu faço o curso com o professor Márcio, de que às vezes, né, nós, os homens, não entendemos bem a linguagem da mulher. Né? Lembra de quando falou, por exemplo, quando ela fala assim, sei. Sei. Não, tá bom, tá. Você vai sair? Tá. Tá bom. Posso ir, bem? Tranquilo. Pode. Quer dizer, na verdade, ela está dizendo uma coisa, mas não está dizendo aquilo que o camarada entendeu. Tá. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso,
comunicação, dessa linguagem, dessa falta de entendimento, principalmente da nossa parte. Os homens e mulheres se comunicam diferente, tá? Então, é fácil, perceba 2 mulheres conversando e 2 homens conversando. Os homens sempre conversam fazendo contraponto, as mulheres sempre conversam fazendo acolhimento. 2 mulheres conversando, tô tão feliz aqui, tô tão infeliz na minha relação, ai, não sei se o meu namoro vai dar certo. Aí a outra diz assim, ai, amiga, tá sofrendo, que pena, acolhe. Entendeu? E daí fala, homem é tudo assim, né? Homem não vale nada, homem é tudo igual. E fica do lado dela. O homem não dialoga assim, o homem não conversa assim. É lógico que eu estou generalizando e toda generalização tem seu preconceito, tá? O homem trabalha fazendo contraponto. Chega e diz assim, nossa, minha relação tá tão ruim. E ele diz assim, o que você tá fazendo para a coisa ficar tão ruim assim? Às vezes, o homem quer conversar com a mulher pensando que está conversando com outro homem. E a mulher quer conversar como se fosse uma outra mulher. Então, exemplo, tua mulher chega lá para você e diz assim, eu tô com uma dorzinha aqui do lado. O homem, como faz o contraponto, diz, tá assim à toa. Você não foi no médico por quê? Tá aqui, a carteirinha, tá aqui o catálogo do convênio, você tá sofrendo à toa. E a mulher se sente mal amada porque ela não foi acolhida. Deu para entender? A tua mulher, ela não é boba, ela não é besta, ela sabe que tem a carteirinha, ela sabe que ela pode ir no médico. Daí o homem tem a mania de ser professor, que irrita profundamente as mulheres, porque dá a impressão para as mulheres que elas são imbecis. Mas é um erro de comunicação, entendeu? Enquanto o homem também, ele quer o contraponto. Tá? Então, quando uma mulher reclama para você e diz, eu tô com uma dorzinha aqui do lado, o que ela deseja que você, que a ama, faça? Meu amor, tá precisando de alguma coisa? Tá doendo? Você quer que eu vou aí fazer um carinho para você? Ela sabe que ela tem médico. Ela não quer ir no médico, porque se ela quisesse ir no médico, ela já tinha ido. Verdade. Ela quer um dengo. E o homem, normalmente, quando tem uma simples gripe, já vai para a cama, quer a sopinha na boca. Tem. E daí, nesse porém... E a mulher é acolhedora. Como a gente tem esse problema de comunicação, a gente tem que prestar atenção não no que a mulher, já que nós estamos falando das mulheres, a gente pode falar depois dos homens, né? Não do que a mulher diz, mas do que ela quer dizer. Por exemplo, amor, hoje é nosso aniversário de casamento, eu vou sair para beber com os amigos. Ela fala, vai. Não é pra você ir. Se você for, você vai ver quando voltar. A mulher chega e diz assim, amor, olha, nós estamos tão apertados e é teu aniversário, você quer o que de presente? Não, amor, eu não quero nada de presente, não. Não precisa comprar nada, não. O seu amor me basta. É verdade? Você que não compra um presente para ela no dia do aniversário dela, para ela ver. Então, a gente tem que entender que é o sentimento, não o que está dizendo, mas o sentimento daquilo que está dizendo. Né? Então, quando você pergunta para uma mulher, você chega em casa e ela tá brava, e você pergunta para ela, e aí, amor, o que você tem? E ela olha para você e diz só essa palavra, nada. Ela não tem nada? Claro que ela tem. É o que eu falei, a gente tem que aprender a linguagem do outro. Tá? E aí eu acho que é isso que é bacana. E é isso que se propõe a terapia de casal. A terapia de casal não vai arrumar o casamento, porque quem tem que arrumar o casamento é o casal. Ela vai ajudar eles a se comunicarem melhor. Só isso. Ok, nós vamos para uma mensagem comercial. Depois nós vamos entrar num tema que preocupa muito, muito, muito. É a questão do suicídio. Para vencer o medo de falar em público, fazer apresentações do TCC com eficiência e eficácia, participar de entrevistas de emprego com absoluta segurança, organizar, participar ou dirigir reuniões políticas, sociais ou de negócios, passe antes por treinamento profissional com o professor J. Mello. Para informações complementares, reservas ou matrículas antecipadas, entre em contato.
Curso J. Melo de Oratória, a solução definitiva para você dizer adeus ao medo de falar em público. O programa do Jota está recebendo hoje o psicanalista professor Márcio Aurélio. Professor, a psicanálise é para louco, é para madame, é modismo, ou as pessoas que realmente querem ter uma vida equilibrada procuram fazer a terapia? A psicanálise, psicoanálise é a análise da mente, tá? Analisa o que da mente? Ela analisa o inconsciente. Ela é uma terapia que ela não se preocupa só com o que você faz, mas ela se preocupa com o que existe dentro de você, que você não controla e que leva você a fazer isso. Ou seja, ela se baseia nos desejos, entendeu? Bem, se você me perguntar se ela é para louco, eu quero dizer que ela é para louco. Mas, segundo os conceitos da psicanálise, todos nós, você que está me assistindo, todos nós somos loucos. Todos nós temos um monte de coisa que nós achamos que são fantasia da nossa cabeça, todos nós temos as nossas insatisfações, nossas frustrações, todos nós temos as nossas mazelas. Então, sabe a expressão que de médico e de louco todo mundo tem um pouco? É uma expressão freudiana. Então, a psicanálise acredita o seguinte: todos nós temos que lidar com uma angústia interna muito grande. E a psicanálise vai nos ajudar a lidar com essas maluquices da vida da gente, com essas lutas da vida da gente. E se você, já que você está me perguntando, eu li um artigo que eu achei muito interessante, muito bacana, né? Eu admiro bastante o Papa Francisco. Eu acho que ele é um Papa bem humano, um Papa diferente. E ele deu uma reportagem... Apesar de ser argentino, né? Apesar de ser argentino, que é um milagre. É um milagre. Foi muito acolhido aqui no Brasil. Muito, uma maravilha, né? Os argentinos que não estejam nos assistindo. Então, o Papa Francisco, ele deu uma reportagem e ele teve a humildade, eu acho que foi um ato de humildade dele, a humildade dele de dizer que aos 42 anos ele passou uma grande crise pessoal. Ele não sabia o que fazer, se ele queria continuar padre ou não, uma luta muito grande, e ele quando tinha 42 anos, ele fez por 2 anos psicanálise com uma mulher, uma psicanalista, e judia. Ele procurou alguém que não fosse cristã exatamente para dar uma visão diferente da fé dele e assim por diante. E diz que durante 2 anos, aí ele saiu da psicanálise e ele, convicto do que ele queria, e ele acabou Papa. Eu sempre brinco assim: se o Papa precisa, nós não vamos precisar. Se o Papa precisou, nós não precisamos. Então quer dizer, quanto a nossa vida seria melhor se alguém nos ajudasse a entender aquilo que nós não conseguimos entender a respeito de nós mesmos. Quantas coisas. E é uma oportunidade, inclusive, de se falar sobre aquilo que nos angustia, né? Porque às vezes a pessoa, ela procura um psicanalista até para poder ser ouvida, né? Com atenção, com respeito, e de repente, logicamente, que conduzida ou orientada a ter uma vida mais saudável, né? Eu acho que a psicanálise ela é boa, é uma terapia com uma proposta diferente, em primeiro lugar porque ela não acredita que existem doenças, ela acredita que existem doentes, então ela trata a pessoa, ela não trata a doença. Hoje a gente vive num mundo em que as pessoas não conseguem mais sofrer e está todo mundo se diagnosticando. Então todo mundo tem uma doença de plantão. Ou estou mentindo? Verdade. Todo mundo. Então a gente encontra na rua, um é depressão, o outro é síndrome do pânico, o outro tem lá um transtorno diferente, tem um problema de dependência química e assim por diante. E todo mundo parou de ser gente e todo mundo começou a ser uma doença. A psicanálise ela vai olhar para você como um ser humano. Ela vai pendurar se o que você fez, vai pendurar se você um dia tentou um ato suicida, assim por diante. Quem faz um ato suicida para a psicanálise não é um suicida, é um ser humano que fez um ato suicida. Ele continua sendo gente e sendo ser humano. Então ele não tem a ideia de curar, ele tem a ideia de cuidar. E ele tem uma ideia diferente, ele tem a ideia de que o terapeuta não tem que te dar nada, ele não tem que te ensinar nada, ele não tem que te ensinar um truque. O terapeuta, ele está lá, o psicanalista está lá, é para te tirar as coisas, não colocar. Então ele quer tirar de você o que impede você de ser você.
Ele quer tirar de você aquelas alucinações, as bobeiras, as fantasias, as opiniões dos outros, os traumas que impedem você de ser aquela pessoa que no fundo da sua alma você deseja ser. Seus sonhos, suas aspirações, suas ambições. Aí quando você faz psicanálise, você começa a se posicionar melhor, você começa a dizer o que você sente, você começa a se defender, você começa a dizer não quando é para dizer não, sim quando é para dizer sim. Você não deixa mais as pessoas pisarem em você, porque as pessoas não pisam em você. É você que deixa elas pisarem em você e você começa a ser uma pessoa diferente. Você não é uma pessoa perfeita e nunca será, mas ela vai te ajudar a lidar com os rudimentos da sua vida. Fiz uma boa propaganda, não fiz? Fez. Aliás, falando em propaganda, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o curso de psicanálise que a CETEP, a escola da qual você é professor e diretor, vamos dizer, nos possibilita, né, essa qualificação para dar qualidade de vida, ajudar as pessoas a ter uma qualidade de vida melhor. Então, nós temos o CETEP, sou diretor do CETEP, Centro de Estudos de Terapia e Psicanálise. Ele fica em Campinas, né, e temos polos espalhados pelo Brasil também. E é uma escola de formação em psicanálise. E a proposta da escola é a divulgação da psicanálise como uma ciência laica, uma ciência leiga, ou seja, uma ciência oferecida a todos. Você pode ser advogado, pode ser médico, pode ser psicólogo, pode ser professor, pode ser pastor, pode ser padre, monge budista. A psicanálise é oferecida a você como um segundo campo de estudo para que você agregue a sua experiência de vida, agregue aquilo que você faz. E você vai perceber o seguinte, que quando você fizer isso, se você começar a estudar psicanálise, aquilo que é a sua vocação, que você se propôs a fazer, mesmo sendo um jornalista, mesmo sendo um professor, primeiro vai abrir assim de uma maneira extraordinária, porque você vai começar a se entender e entender o outro. Esse é o primeiro ganho. Segundo, você vai ter uma transformação interior. Quando você faz a psicanálise, parece que é assim, você não passa pela técnica da psicanálise, é a psicanálise que passa por dentro de você. Então você só consegue ajudar alguém porque, em primeiro lugar, você já caminhou para resolver os seus problemas, né? É isso que a psicanálise se propõe. Então, aqueles que estão nos ouvindo, que gostariam de estudar a psicanálise, né? Está aí na UGC, tá dando essa informação para que vocês façam realmente. Eu tenho absoluta certeza que, independentemente até da pessoa se tornar um psicanalista profissional, quer dizer, atuar como psicanalista, ele já vai estar se ajudando, né, a ter uma vida muito mais saudável a partir desse momento. Com certeza, a sua visão de mundo vai mudar radicalmente. Ok, professor, muito obrigado pela sua participação no programa do Jota. Eu tenho absoluta certeza de que muitas pessoas vão aplaudir essa matéria porque ela é de interesse geral. Volte sempre, será um prazer recebê-lo novamente aqui nos estúdios da Photoshop Web TV. Amém. Bom. Grande abraço. Um grande abraço.